Muito bem, eu sempre começo com muito bem, um negócio maluco desse. Bom, pessoal, estou aqui com o meu grande amigo, parceiro, Rafa Mundi, para mais um episódio da nossa resenha Movement. Esse é o episódio 5 da temporada 2, que é sobre métodos de treinamento. Como sempre falo, o objetivo é a gente trocar ideia aqui, trocar experiências e em formato descontraído, sem nenhuma pauta, sem compromisso com nada específico, para a gente realmente bater papo. E obviamente as pessoas que estão vindo nessa temporada que eu tenho chamado são as pessoas que têm a bagagem prática de estar aplicando, né, os métodos de treinamento. Então, Rafa, obrigado por me receber na tua casa. A gente está aqui ao fundo, aqui está o Lund Trainers, aqui na Barra, um ponto espetacular. Eu gostaria, como eu sempre peço, se apresenta para o pessoal. Eu sei que ser bem conhecido, especialmente no online, mas nunca é demais dar uma introduzida aí, para falar um pouquinho como é que você chegou até aqui dentro do treinamento de força, dentro da educação física em geral. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Pô, tamo junto, é um maior prazer, né? Vai falando que eu vou ajustando a gente aqui. Prazer e uma honra estar do lado dessa fera aqui, né? E poder, de repente, trocar essa ideia, sempre aprendendo do lado dele. Eu sou professor de educação física, formado na UFRJ, e comecei um pouco da minha vida de treinamento acompanhando voleibol, né? A seleção de vôlei, muito mais assistindo do que necessariamente atuando, mas foi uma grande escola para mim. E daí em diante começou a se abrir uma porta muito grande no trabalho de treinamento personalizado, né, personal, na época, isso em 2006, sei lá, 2005, 2006, 2007. Essa porta começou a abrir muito forte para mim e eu entrei nela direto, assim, eu comecei a dar muitas aulas, fiz o meu mestrado em Portugal. E aí, quando eu voltei, eu já comecei com a ideia de que, cara, eu preciso expandir essa forma de treinamento que a gente faz, que hoje em dia é muito fácil da gente divulgar, né? Tipo, o Pedro sempre foi uma grande referência, a gente acabou de falar isso aqui atrás, né? O Pedro sempre foi uma grande referência para ele conseguir tornar assuntos complicados fáceis, então sempre admirei muito o trabalho dele, mas eram poucos os profissionais que a gente conhecia que tinham um conceito de treinamento tentando buscar ciência e prática ao mesmo tempo. Então, resolvi, né, abrir um local, abrir um estúdio, ou começar a treinar profissionais para atuar dessa mesma forma, para ter essa mentalidade de treinamento, de teoria e prática, mas no conceito real da palavra, né? Não no conceito como muitas pessoas têm divulgado. E aí, daí em diante, a gente foi crescendo. Comecei num estúdio pequenininho e hoje em dia a gente está aqui, né, na Barra. Acabei de falar para ele que existe a chance da gente ampliar mesmo nesse período ainda de pandemia, mas hoje em dia a gente tem aqui 12, 14 profissionais atuando. E, enfim, é isso. Hoje em dia eu trabalho com o meu estúdio. Foi o que eu te falei, as coisas vão surgindo. Não sabia que tu tinha trabalhado com vôlei, não? Foi a minha grande primeira escola. Eu ainda estava na faculdade e aí tive uma oportunidade de vivenciar lá, assim, né, como aprendiz, olhando. E aí, foi uma grande escola. A seleção masculina. Lá na URCA, ou não? Na época eles treinavam em Saquarema, né? Eu tinha que direto ainda Saquarema. voltar em Saquarema e de vez em quando era na URCA, mas na maior parte das vezes era em Saquarema. Porque eu tentei jogar vôlei, né? Eu sou anão, né? Ah, é? Mas eu era levantador. E a minha entrada na educação física foi por causa do vôlei. E eu cheguei na faculdade, não sei se tu lembra do Célio Cordeiro. Sim. De nome, né? Eu não O conhecia. Célio Cordeiro era espetacular, ele era do vôlei. E ele foi um dos caras que revolucionou o vôlei brasileiro com um formato de curso. Ele criou os cursos nível 1, nível 2, nível 3 do vôlei, que fez o vôlei dar uma melhorada absurda do ponto de vista técnico dos treinadores. E o Célio uma vez conseguiu pra gente ir lá na UFRGS, cara. Eu fiz uma pesquisa com a seleção brasileira, tem um estudo feito com salto, o tipo de deslocamento que o cara fazia para saltar e qual o efeito que isso tinha no salto dos caras. E na época foi na UFRGS e era o Radamés Latari ainda, o treinador. Isso deve ter sido em 97, 98. Tá soltando aí tua idade, tá entregando. Deve ter sido isso aí, cara, na década de 90, final da década de 90. Mas aí depois eu acabei saindo do vôlei. Mas é legal, isso é uma baita da experiência, né? E o centro lá de Saquarema, eu fui lá umas 2 vezes para dar curso, por esse curso de treinadores.
A estrutura lá é sensacional, Pô, muito legal, muito legal. Foi um grande aprendizado, assim, foi uma grande escola que deu o meu pontapé, assim, nessa mentalidade, como eu acabei de falar, de unir teoria e prática, né? Lá a gente vivenciava muito isso. O cara teve uma lesão, tá, de repente é algo desconhecido, o que existe na literatura novo. Você imagina, eu ainda na universidade, né, na faculdade, tendo a oportunidade de vivenciar isso ali na prática, com uma das equipes mais vitoriosas da história do esporte. Então foi realmente uma grande escola. Mas dali em diante eu comecei a tocar dentro da área de personal, né? Foi onde eu me desenvolvi profissionalmente mesmo, é onde eu atuo hoje em dia, talvez onde eu seja conhecido, reconhecido, é dentro da área de personal, trabalhando especificamente com mulheres, eu dou aula para muita mulher. Então, puxando um pouquinho para o nosso treinamento de força, quando as pessoas vêm aqui no seu estúdio, elas já te procuram para treinar força ou não? Te procura no geral e aí você, pela escola e tal, acaba entregando um pouco mais de ênfase em força no treino. Exatamente, assim, as pessoas que chegam aqui, na maior parte das vezes, elas querem alguma mudança na composição corporal e na maior parte das vezes ainda, emagrecer. Então elas chegam aqui falando, eu quero emagrecer, né? Não sabendo exatamente o que é emagrecimento, elas querem ver o peso na balança diminuir, mas existem algumas nuances aí que a gente pode comentar em outro momento. E dentro desse contexto de emagrecimento, o treino de força vem ganhado cada vez mais ênfase, né? A gente tem visto cada vez mais a importância de se treinar força, de ter uma boa manutenção da sua massa magra ou inclusive aumentar dentro do contexto em longo prazo. Então o treino de força ele passou a ser uma grande ferramenta muito por causa disso, porque muita gente me procurava para emagrecer e a literatura foi mostrando ser uma excelente estratégia, mas eu sempre gosto de pontuar, beleza? Assim, né? Na nossa área isso pode acontecer com muita frequência. O treino de força é uma excelente estratégia se o seu aluno ou a sua aluna estiver em déficit energético. Porque se o seu aluno ou a sua aluna não estiver em déficit energético, seja lá por qual via for, né, pela alimentação, por qualquer outra coisa, não vai emagrecer. Cara, você não tem noção da quantidade, e aí eu posso falar mesmo, a quantidade de gente que foi procurar o CrossFit no início, porque todo mundo achava que o CrossFit era o milagre do emagrecimento. Quando, na verdade, eu conheço diversas pessoas, vários clientes que estão lá, melhoraram absurdamente do ponto de vista de performance, o cara faz mais força, melhora nos olhos e tal, não emagreceu. Por quê? Porque o cara não está em déficit energético. E aí, quando você associa isso, e aí o CrossFit é bom, porque ele acaba fazendo as pessoas aderirem a uma dieta que durante muito tempo era paleo, e aí a gente estava conversando isso antes, não importa se é paleo, se é isso e aquilo, gerou um déficit, o cara emagrece, e aí gerou muito resultado, mas não era por causa do treino, só que é difícil passar isso para o mercado, né? Porque o cara vem achando que aqui vai ser é um papel educacional nosso, Sim, né? Você tem que educar o cara, porque ele acha realmente que o exercício vai ser fiz, está resolvido, e não é, né? Até duas coisas interessantes assim, né, sobre o CrossFit que eu acho que pode ser uma excelente ferramenta dentro desse contexto, né? O CrossFit tem uma característica de força, mas tem uma característica de condicionamento cardiorrespiratório também. Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, o gasto energético de um treino de força, o gasto energético de um treino cardiorrespiratório, o treino cardiorrespiratório gasta mais energia. Mas, quando você avalia sujeitos que estão em déficit energético, quando eles fazem só treino cardio ou só treino de força, o grupo de treino de força emagrece mais. Ou seja, o gasto energético a mais do cardio não compensa se você já está em déficit energético. Só que o que acontece no CrossFit? Você não treina só a força, você também treina o cardio que gasta mais energia. Então isso pode te ajudar a entrar em déficit energético. Só que repara, você entrou em déficit energético, entre aspas, mais por causa da questão cardiorrespiratória, mas o treino de força está sendo extremamente responsável para gerar todas as adaptações necessárias que o seu corpo precisa para gerar essa transformação. Então o que eu gosto, né, do componente do CrossFit é isso, é porque ele junta as duas atividades. Poderia ser treino de força e treino aeróbico normal? Poderia. A gente também tem visto que a intensidade pode ser um fator interessante, mas ela pode ser um fator interessante, mais uma vez, pela componente neuromuscular que ela gera, e não só pela... E tem isso, né? As pessoas que efetivamente conseguem baixar de peso só com exercício, o volume de exercício que é feito, pelo menos os que eu conheço, é uma coisa assim, astronômica, que não é viável para grande maioria das pessoas. Só um detalhe. Você falou isso, eu me lembrei a segunda coisa que eu acabei não falando. O que o Pedro acabou de falar é perfeito, assim, né? Muitas pessoas que só emagrecem através do exercício ou são pessoas abençoadas por Deus ou são pessoas que acabaram colocando, né, fazem uma quantidade bem grande
para não se preocupar com a dieta. Mas a segunda coisa que o CrossFit tem, que é impressionante para a maior parte das pessoas, você pode confirmar ou não, é que muita gente, quando inicia a prática, vai se viciando, né? Então, o que antes era um martírio ir para uma academia tradicional ficar pegando ferro, agora é o lazer e a parada que o cara não quer perder de jeito nenhum, porque senão ele vai perder a resenha, porque senão ele não vai melhorar no movimento que ele quer melhorar. Então, as pessoas vão se viciando e vão mantendo uma consistência que outras modalidades não geram. E eu atribuo a 2 fatores importantes, né? O primeiro, essa coisa de competição, a competitividade é algo que faz com que a gente sempre queira mais. E o segundo, variado, né? Cada dia é uma coisa diferente, isso é muito mais motivacional do que qualquer outra atividade. Então, são os pontos que eu vejo assim como sendo extremamente efetivos. Agora, tem um negócio assim, né? Eu já perdi muito cliente, especialmente no início, quando a gente adaptava pouco, né? Assim, tipo assim, cara, é isso, tem que fazer. Raiz. Raiz, né? Hoje a gente já mudou completamente, mas os primeiros, sei lá, 6 meses, um ano da Inox, era muito assim. E aí tinha muita gente que falava, cara, isso é muito chato. É o cara que não quer ficar. Chico, cotovelo. Não, o cara que não cotovelo quer tem que estar. E ele falou, cara, não é isso que eu quero. E na época eu falei assim, cara, então é aqui que você tem que estar. Olha só que doideira, né? Como que o negócio muda. Mas hoje a gente atende, porque no início quem procurava, a grande maioria era esse perfil. Hoje não. Hoje a grande maioria busca como uma alternativa para exercício físico, não como um esporte. Então isso me fez mudar um pouquinho essa perspectiva, né? E eu sempre botei força lá como qualidade principal. Uma das características da Inox especificamente é o treino todo centrado em força. É blocos de força seguido por alguns blocos de LPO com um pouquinho de força. Então eu raramente fico, sabe, aquela coisa de não é muito técnico e não tendo o dia de carga é 1 a cada 4, 5, não. A gente tem quase que sempre. E para o cara que é o cara médio, né, o cara que começa e tal, é espetacular. Só que aí, como qualquer coisa, vai chegar uma hora que você tem que começar a fazer extra. Se a gente começar hoje a fazer um treino de qualquer box, melhora. Se melhora o condicionamento nos odds e tal, mas o resto, só aquilo que você for muito deficiente, né? Senão você não vai melhorar mais. Já a bagagem de treino que a gente tem é grande para você ter uma evolução com um volume pequenininho de alguma coisa que você vai fazer ali no meio do treino antes do óbito. Do ponto de vista da força, eu super concordo, assim, né? Vou usar meu exemplo prático. Fazer técnica, outras coisas, né, obviamente. Vou usar meu exemplo prático, né? Graças a Deus o estúdio está cheio. Eu não tenho conseguido treinar aqui no horário que é possível para mim, dentro da minha rotina. Eu tenho ido treinar numa box aqui perto. E aí, o que aconteceu, né? Tô fazendo treino da box, é o único horário que eu tenho. Não tenho como ficar me dedicando 2 períodos por dia, como eu já fiz no passado e tal, né? Até porque o estúdio está cheio. Enfim, melhorei bastante meu cardio, mas obviamente perdi muita força em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque lá o foco é muito mais cardio. Aí eu chego aqui para fazer um supino, que antes de fazer 6 repetições com 100 kg, né, era mole para mim, agora tá foco, nem consigo. Fiz outro dia aqui com os meus, eu fiz 3, 4 e olha lá. Então sim, de cara, né, pro desenvolvimento da força, já houve prejuízo, só de eu não estar praticando isso com maior frequência como eu fazia antigamente. Mas o que é engraçado, pegando o que você falou antes, né, do perfil do aluno, é que o nosso perfil de aluno aqui não são perfis que querem pegar 100 kg de supino, até porque a gente atende mais mulher, mas ela não vai querer chegar lá e achar a carga máxima dela, não vai querer agachar com a carga máxima dela, já começa a reclamar do pescoço. E aí o meu grande lance dentro da componente força é tentar fazer escolhas, né, que eu consiga melhorar a capacidade neuromuscular dessa pessoa, mas que ela não reclame do pescoço, que né, uma coisa e outra que de repente aconteça. De alguma maneira eu encontro aquela medida entre o que eu vou encher o saco na parte técnica e o que eu vou aliviar um pouquinho para que eu possa desenvolver a força, enfim, é um jogo. Então eu lido com muitas mulheres, né, que não querem esse desempenho esportivo, não estão nem aí para isso, elas querem ver o corpo mudar. Sim. E muitas delas têm medo de fazer força. Então, nosso primeiro contato com o aluno aqui é uma reunião, né, lá dentro na salinha e tal, para eu entender objetivo, necessidade e tal. Depois a gente vem aqui e faz uma avaliação, um trabalho sempre individual, né, diferente do CrossFit. E aí nessa primeira conversa eu já vou explicando tudo, eu já falo isso que a gente acabou de falar, olha, né, se eu sei que você quer emagrecer,
Eu sei que muita gente defende o cardio, mas entenda. Aí eu começo a explicar, falo algumas coisas técnicas, mostro algumas imagens e tal, e a pessoa vai começando a, tá, beleza, vamos embora. E aí a gente vai brincando com essas coisas. Mas tem algumas alunas que, por algum motivo, desenvolvem relativamente bem massa magra, ou pelo menos elas acham que desenvolvem, né? Não, já estou me achando muito forte. E aí, até mesmo para essas pessoas, Pedro, o meu combinado com elas é, cara, eu quero que você faça pelo menos um exercício que a gente vai chamar de high load, ou seja, aquele exercício em que o objetivo é você ganhar força, beleza? Um exercício por treino. A maior parte das pessoas que treinam aqui treina de 2 a 3 vezes por semana. Então, um exercício por treino a gente vai escolher. Então, um dia, por exemplo, é o deadlift, um dia é o agachamento e o outro dia a gente pode repetir um desses dois ou fazer outra coisa. Outra coisa interessante, dificilmente para as nossas mulheres o high load é um membro superior. Dificilmente. Tem um negócio que acontecia na Inox, acontece ainda, né? Toda vez que a gente ia botar pull-up, eu sempre determino assim, tem umas pessoas que o pull-up é tão transtorno de fazer aquilo que eu prefiro colocar na argola, fazer ring roll, tá trabalhando com o padrão de puxar, tá bonito. Mas para algumas que já tem uma composição corporal mais favorável para se pendurar e tal, a gente leva. Só que é engraçado porque fazer barra, tu tem que fazer força, né? O pull-up tu tem que fazer força. E cara, a mulher é engraçado que quando começa a fazer, tu bota, ela começa a fazer força, quando ela vai ver que não dá, começa a rir, cara. É muito comum. Começa a rir, aí perde a força toda, desliga, né? Uhum. Aí desliga, aí cai. E eu falava, ó, tu vai, eu já antecipava. Ela falou, por que eu vou rir? Eu falei, tu vai ver, tenta não rir na hora que tiver. Aí é que ela ri mesmo. Não, acontece. Aí acontecia isso direto comigo no Inox, mas direto. Aí, ó, depois de um tempo elas vão melhorando. Vai passando um pouco essa coisa de não quero treinar força, de exagerado no braço, até porque lá não tem muito jeito, né? São muitos movimentos que dependem disso, mas sempre tem, cara. Aí machuca aqui, machuca ali, aí é um problema da modalidade mesmo. Como lá não é um estudo personalizado como é aqui, por mais que eu adapte, e eu adapto muito lá, tem um limite para essa adaptação e aí eventualmente não bate. Cara, não, realmente a atividade para aquela pessoa não funciona muito bem. Tem uma parada que você falou agora do pull-up. O pull-up é um ótimo exemplo e eu vejo isso ser algo muito recorrente. Aqui no estúdio foi tema da nossa última reunião que aconteceu sábado passado, que é a progressão do treinamento. E a gente entender, eu vou usar o termo pirâmide, enfim, você chama do jeito que você quiser, mas eu acho que o primeiro momento é aprender a se movimentar. Depois você vai aprender a se movimentar com carga e eu, Rafael, depois que a pessoa aprende a se movimentar com uma mínima carga, aí sim eu começo a envolver potência, ou seja, colocar velocidade naquele movimento. Eu sigo essa linha de raciocínio. Eu sigo isso também. O que acontece no CrossFit, né? Muito comum. Aqui a gente evita ao máximo, mas para vocês terem ideia, foi tema de uma reunião nossa. O que acontece muito no CrossFit? A mulher, né? Eu vou ir pro lado de mulher, não adianta, Pedro, que é o que eu mais atendo. Sim. Ela consegue fazer um pull-up com keeping, mas não consegue fazer strict. E aí eu tenho essa coisa minha que é, cara, tenta ganhar força nesse padrão antes de você adicionar velocidade. Por quê? Eu uso toda hora, né? Os meninos aqui já estão acostumados, eu pego um elástico, coloco um peso no elástico e falo, ó, isso daqui é um movimento strict, isso aqui é um movimento, e aí o elástico, isso aqui é um movimento com keeping. Então entende que essas estruturas elas vão sofrer muito mais quando você faz o keeping, embora você consiga realizar. E isso aqui serve para tudo. Tipo, a gente bota aqui o wall ball, a gente faz diversas coisas também. Mas eu sempre primeiro quero aprender o padrão principal para depois começar a adicionar velocidade e sobrecarga. E eu vou te falar, cara, talvez seja um negócio mais difícil no cross. E aí a gente fala muito isso muito por uma questão de medo, né? De preocupado da pessoa se machucar. Mas é engraçado que eu tenho muita gente que começou a fazer o keeping e aí a pessoa até aprende a fazer o keeping, e aí o que eu faço lá? Ela sobe em keeping e desce strict. E aí as pessoas acabam desenvolvendo o strict. Eu mudei um pouquinho, eu não sou tão rigoroso mais como eu era de cara, não, se não souber com strict, não faz keeping, eu não tenho esse rigor todo. A gente toma cuidado, especialmente as pessoas que a composição corporal não favorecem isso por causa do tranco, mas eu notei que isso é uma coisa que aconteceu muito comigo. Eu estou até para fazer um vídeo lá, porque a quantidade de mulher
que eu tenho, que fazem pull-up e começaram sem conseguir fazer nenhum, realmente é uma coisa que assusta. Fala, cara, não é possível. Eu tenho uma turma, por exemplo, na freguesia, na nossa freguesia à noite, que hoje a gente está operando com 12, às vezes são 12 mulheres, cara, das 12, tem 10 na turma que conseguem fazer vários pull-ups straight. Caraca, faz. E chegaram sem fazer nada. Então é impressionante isso, porque não é uma coisa fácil para a mulher estar fazendo. Pelo menos, se você olhar em academia, é raríssimo você ver uma mulher fazendo pull-up. Elas fazem muito puxado e tal, mas fazer pull-up de verdade não é fácil, não. Assim, óbvio, como você citou, assim, né? Óbvio que existem suas nuances, né? Essa estratégia que você usou, basicamente você está colocando uma sobrecarga maior na fase excêntrica. E o keeping de subida, sem ser conectado, talvez nem gere tanta sobrecarga assim, mas mesmo que gere, existe, né? O em volta ali daquele ponto central, sim. Isso é um fato. Mas aqui a gente também tem essa característica de fazer com que as pessoas, todas elas, homens, mulheres, tenham um mínimo de padrões de movimento assim com peso corporal. E para a mulher, a barra é um movimento bastante complicado, mas indo mais atrás ainda, muitas vezes a flexão com o pé no chão, indo com o peito no chão, também é bastante difícil para as mulheres. E a gente estimula muito isso usando diversas ferramentas, né? No caso, fazer excêntrica é uma excelente opção. Então a mulher, no caso da flexão de braço, desce com o pé e sobe com o joelho. Ou seja, várias estratégias nesse sentido. Você pode botar uma barra também no rig aqui, em alturas diferenciadas. Exatamente. Eu fiz um vídeo na semana passada, né? Toda semana a gente grava algumas coisas aqui. Na semana passada foi sobre isso. E a estratégia foi exatamente essa. Primeiro uma barra no rack, diminuindo a altura. Depois no chão com uma amplitude menor, fazer excêntrica pode ser na mesma etapa e daqui a pouco elas já estão fazendo. Então existe, né? Eu acabo lá, ainda assim é engraçado, porque eu acabo fazendo muito padrão de força, de empurrar vertical, em força mesmo no cross. E o padrão de empurrar horizontal, a gente acaba fazendo mais no odd. E aí no odd eu sou um pouco menos rigoroso, até porque o objetivo não é o ganho da força naquela hora. Você trabalha o padrão, mas você está objetivando uma coisa metabólica no fundo. Então aí a gente acaba fazendo muitos, deixando a galera que não tem muita força fazer um pouquinho de minhoca. Né? Não sai aquele push-up tão bonito. Mas quando a ideia é fazer força, a estratégia que eu uso na maioria das vezes é essa. É melhor do que botar o joelho. Eu também prefiro. Eu também prefiro, sem joelho. Para treinar nesse sentido. Mas olha que engraçado, treinamento é uma coisa linda, né? O Pedro acabou de falar que ele acaba priorizando o movimento de força, né, em overhead, e a gente aqui evita movimento de força em overhead. Porque no cross a modalidade precisa de muita coisa overhead, né? Mas aqui a gente acaba evitando porque as mulheres reclamam muito de dor no pescoço, trapézio e tal, então a gente faz o contrário. Eu treino muitas vezes elas em supino, em flexão de braço e todas as variações nesse sentido. E no odd eu coloco movimentos acima da cabeça, tipo wall ball, tipo thruster, eu faço o oposto do que você faz. Então, e olha que incrível, aí tá todo mundo certo. Mas no odd eu faço também muito isso. Aqui a gente acaba tendo mais padrão de empurrar vertical, então HSPU e empurrar horizontal. O que eu tenho lá basicamente que dá para botar nos cross em geral, que você pode botar para todo mundo. Você tem o push-up. Você tem, não é horizontal, mas é mais próximo ao push-up, um dip. O dip normal eu não tenho para botar para todo mundo, eu até tenho 2, né? Só que não dá para você fazer isso em 12 pessoas, né? É mais difícil. Você precisa ter 6, 8 para você poder, igual o GHD, né? Eu tenho um lá na barra, não dá para botar isso no treino. Aquilo é para fazer extra, então você não consegue fazer. E por isso eu acabo fazendo menos supino, eu quase não faço. O floor press que eu fazia muito, tirando do chão, no início cara, era uma trabalheira. E aí volta para um ponto que eu até toquei na resenha com o Baladão, a gente falou muito sobre isso. Às vezes é um trabalho tão grande que você fala, cara, eu vou fazer igual você passar um Nordic, que é um baita de um exercício para alguém que está treinando sozinho na academia. O cara tem que ir lá, desce Smith, bota peso de um lado, bota peso do outro, almofada. Cara, no terceiro dia o cara já fala, pô, Rafa, obrigado, cara, mas me dá outro exercício desse aí, que esse aí pode ser o melhor, mas eu não vou fazer isso. Não vai rolar. Exato, então... Aqui a gente adapta o GHD às vezes na barra, mas é uma faxina também, quando eu vou fazer sozinho, né? Porra, tem que colocar peso na barra na altura certa, colocar a caixa, não sei o que, mamãe, fala, deixa pra lá, cara. Deixa eu fazer vida. Não, mas é isso, porque você tem
Óbvio que você tem algumas coisas que são muito boas do ponto de vista de gerar estímulo adaptativo, só que quando você vai no dia a dia, né? Uma vez, legal. No dia a dia acaba que aquilo fica tipo demais, né? Agora, voltando aqui para a força daqui, de membro inferior tu usa muito deadlift, tu tem problema com deadlift, por exemplo? Cara, eu tô falando, adiantando, para mim é o exercício que eu amo, mas é um exercício que eu tô sempre, nos dias de deadlift eu fico mais tenso, entendeu? Então, aí eu vou te falar, Pedro, eu comentei isso em alguma situação, não sei qual foi, isso já foi assunto de reunião aqui também. Eu comecei a perceber, especialmente depois da pandemia, um aumento exponencial de pessoas com dor após um deadlift. Eu não via isso antes da pandemia, então eu não consigo imaginar que não foi esse período com pouco treinamento ou com pouca sobrecarga, só com sobrecarga de peso corporal e tal. Eu tenho visto muito isso, eu não sei se você tem visto também. Então, agora a gente usa muito deadlift aqui, só que dentro do nosso contexto de treinamento, né, uma das regrinhas que a gente fez foi, evita colocar deadlift pesado mais de uma vez por semana. Você pode botar ele leve, mas pesado uma vez por semana. E aí a gente vai brincando com essas variáveis. Mas eu uso bastante deadlift, hip thrust e agachamento. Passada vem em segundo plano, mas hip thrust, deadlift e agachamento é o nosso principal. Hip thrust, por exemplo, é um exercício que eu adoro, comecei a fazer, sei lá, 2011, 12, e eu usava muito com meus alunos particulares. Cara, no cross, cara, inviável, não tem... Eu cheguei a botar na inox, eu botava uns circuitinhos que falavam hip thrust, mas é tanto trabalho para entrar, para sair, para montar, e tu acaba, eu acabo lá numa situação onde você tem um monte de gente que você tem que fazer, eu acabo não conseguindo dar conta disso. Agora, os outros todos eu uso, exploro bem também, e não notei nada diferente na pandemia, mas eu sempre notei para mim lá que o deadlift é um exercício um pouco mais complicado. Às vezes o cara não sente nele na hora, e aí no odd ele sente no burp, mas que ele não sentiria se tivesse feito só o burp, sabe, na combinação do dia. Então, o deadlift, toda vez que tenho sessão de deadlift, eu tenho normalmente uma por semana só, eu não boto mais de uma. Se eu botar mais de uma, é realmente bem leve, tipo um odd, tipo um DT, que você faz lá 12 deadlift com peso que é, sei lá, 30% da ANM das pessoas, e aí fica fácil do cara realizar. Mas pesado uma vez, e normalmente quando eu chego numa fase mais pesada mesmo, eu pulo uma semana. Eu faço pulo uma semana e faço de novo. Mas é um exercício bom pra caramba, né? Mas é porque lá, querendo ou não, você vai acabar trabalhando esse padrão dentro do odd. Você vai colocar um catador swing, você vai fazer não sei o que. Aqui nem sempre. A dobradiça é direto. Aqui nem sempre a gente vai ter isso, então por isso que eu acabo colocando mais também. Mas quer ver uma coisa que a gente faz aqui, que dentro do contexto do CrossFit talvez nem seja uma grande variável, mas de repente para quem vai nos assistir aí pode ser uma surpresa. Eu acabei de falar que a gente treina, a maior parte das pessoas que treina aqui treina 2 a 3 vezes por semana, beleza? E nessas 2 a 3 vezes por semana sempre tem perna. Muitas vezes a gente repete o grupamento, muitas vezes o glúteo recebe estímulo umas 3 vezes na semana. E isso é algo que para algumas pessoas é estranho. Porque do ponto de vista de treinamento de musculação tradicional, antigamente o que se fazia? Né? Uma série ABC, aí seria o leg day, né? Tipo, quarta-feira é o dia de perna, e aí você arrebenta a perna naquele dia. E aí só vai repetir ela daqui a muito tempo. E aqui a gente coloca a perna quase todos os dias. Por quê? Porque senão a mulher não vem de novo. Imagina se uma mulher que malha 2, 3 vezes por semana, se eu colocar um dia só de braço, a semana vai voltar. Então eu distribuo o volume ao longo da semana. A gente seleciona o volume semanal e distribui ele ao longo da semana. O que é uma coisa que pra gente aqui faz total sentido, e eu sei que pra muitas pessoas pode soar meio estranho. Mas eu acho que a gente ainda tem muito a influência daquela coisa do bodybuilding, sabe? De volume que a pessoa não consegue tolerar se ela tiver meio que natural mesmo, sabe? Eu li um livro do Pendley, eu acho que eu cheguei a falar com você. Falou. Eu baixei esse livro, ainda não li. Esse cara, ele, junto com o Mark Petor, na verdade foi ele que fez o Mark Petor e popularizou um método chamado Texas Method, que era um barbell club que eles tinham no Texas. E aí o que ele fazia era 5 séries de 5, back squat, segunda, quarta e sexta, com a diferença era que na segunda era um percentual fixo da carga, era em torno de 80% e tal, e o cara fazia as séries bem linear. Na quarta-feira tinha uma quedazinha de volume, e na sexta-feira o cara ia para achar o 5RM.
Então assim, são 3 vezes por semana, ao lado. E aí, o que aconteceu ao longo do tempo? Qual foi a evolução que o cara cita no livro, que foi acontecendo com os programas? Por acaso, o que aconteceu foi que ele começou a... Um atleta específico começou assim, falou assim, pô, se eu fizer na sexta-feira a minha RN, na primeira, tu me libera das outras séries? Aí ele falou assim, cara, o Pendler era muito competitivo, estimulava muito o negócio de PR, ele falou, tá bom, cara, vai lá. Se tu fizer o peso, tu tá liberado. O cara aí, pum, batia e era liberado. Ao invés de fazer 5, você fazia 1. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele foi e falou, pô, vou dar uma adaptada no método, então ele já deu uma adaptada, diminuiu um pouquinho o volume do negócio. Aí daqui a pouco ele foi, na quarta-feira ele começou a perceber que os caras, aí uma galera começou a fazer isso, aí ele começou a perceber que os caras estavam aliviando na quarta para chegar descansado e bater o na sexta, já na primeira. Já na primeira. Aí, então o método foi modificando com base no que os caras iam vivenciando ali, sendo que o objetivo é você ficar mais forte. Não é tu completar o treino, tu quer ficar mais forte. Então, o cara estava ficando mais forte, então tá tudo certo. O objetivo completo. Então ele baixou o volume do trabalho original. Então assim, eu vejo muito essa perspectiva de você treinar 3 vezes por semana com uma ótica de você alterna um pouco a intensidade e a dominância que você dá para o trabalho. E você treina, cara, quase todo dia. O levantador de peso é perna todo dia. Então não tem muito isso. Uma vez que você entende como é que você organiza para estimular, permitir recuperar, estimular de novo, permitir recuperar, você vai treinar todo dia. Agora, se você quiser fazer aquilo que, daquela forma lá, cara, você destrói o leg day, o cara sai destruído daquele dia e realmente, como é que tu vai fazer aquilo muitas vezes por semana? Não dá, o cara faz uma. E existem vários estudos apontando que talvez fazer esse volume tão grande em um dia de treino só nem seja tão bom, seja melhor você distribuir. Mas eu queria pegar uma parada que você falou que eu achei incrível, que é as pessoas, né, assim, a gente, eu, Pedro e diversos outros profissionais aí, amigos e tal, fazem o que eu chamo de efetivo de prática baseada em evidência. As pessoas acham que prática baseada em evidência é você pegar um estudo e fazer exatamente o que tem nele. Quando na verdade prática baseada em evidência é você unir o que existe sim de ciência, vai ser a base para o que você vai fazer, né? O que existe de literatura científica sobre esse tema, juntar com a sua expertise em campo, aquilo que você está observando, né? Determinadas coisas que acontecem ali no seu dia a dia. Por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres, é diferente, por exemplo, alguém que trabalha com homem, é diferente, por exemplo, de uma mulher atleta, é diferente e assim por diante. Então, já vou te convidar para a gente fazer um outro episódio depois só para falar de treinamento de mulher, variáveis. Vamos, porque tem muita coisa legal. Deixa para a próxima essa. Então, ó, ciência, beleza? A sua experiência em campo como treinador, isso conta demais, assim, a sua visão. Em terceiro, as necessidades, capacidades e habilidades do aluno, do cliente, do atleta que você vai treinar. Então, são 3 coisas. E esse cara, sem querer, ele juntou essas 3 coisas, né? Ele pegou, de repente, uma literatura para iniciar o método e com o tempo ele foi percebendo que para aquele público, para aquelas pessoas e dentro da experiência que ele estava tendo, fazia mais sentido fazer pequenas alterações e ele atingiu o resultado final esperado, que era ganhar força. Isso é prática baseada em evidência. O resto eu não sei o que é. Prática baseada em evidência, para mim, é isso. O objetivo é ganhar força, esse é o nosso objetivo. Existe esse primeiro caminho inicial que é dado através da ciência, mas em relação ao que a gente tem de experiência, aquilo que a gente está percebendo, se o cara, tá ficando muito fadigado por outro dia, se isso está acontecendo, se aquilo está acontecendo, hoje que essa cheia, não sei o que aí, em relação às necessidades, capacidades, habilidades do indivíduo, aí sim você cria um programa que seja baseado em evidência, mas não fechado a ela. Isso é o que eu acredito assim, ser a prática principal do treino que você vai prescrever. O nosso foco aqui é a força, é a base do meu tipo de treinamento, é a base do teu, mas isso serve para qualquer outra coisa. Não, total. Esse livro do Pendler é sensacional, assim, dentro dessa perspectiva. Não é um livro que vai te dar um up-to-date de estudos, de evidências e tal. Para isso a gente pega lá as meta-análises de Schoenfeld e companhia, mas ele te dá essa transposição desses conceitos principais e fala, isso aqui nessa condição
não funcionava tanto. Ele, por exemplo, fala muito porque ele teve contato grande com a escola russa e búlgara, os dois. E ele viveu lá e falou, olha, aquilo ali que os caras conseguiram tolerar, especialmente na Bulgária, você não consegue tolerar aquele tipo de trabalho zerado de hormônio, né? Se não tiver muita substância para performance enhancement, né? De aumento de performance, né? Se você não estiver tomando, você dificilmente vai conseguir o mesmo tipo de resultado. E mais, olha só que legal, cara. Sai da fisiologia, ele fala o seguinte, que quando você está num ambiente daquele, onde a única opção do garoto eu não preciso me destacar, os países em geral, países do bloco socialista e tal, para eu me destacar, eu preciso demais, minha família depende a motivação dos caras é completamente diferente. Então, cara, é diferente você pegar um garoto americano lá, com maior conforto e tal. Com toda a estrutura. O que eu estou fazendo aqui, cara? Então, assim, até ele considerou muitas das coisas que ele fazia, esse cara, o Lepende, até o ambiente socioeconômico da região. Então, um método que eventualmente funcionou lá na Bulgária, na Rússia, eventualmente na China, não necessariamente vai funcionar no local que tem uma condição diferente, porque o aspecto motivacional muda. E certamente isso a gente deve ver, talvez em menor proporção, em qualquer lugar aí. Sempre. É o que você faz aqui, você entende exatamente o seu público aqui, você é um dos caras que eu entendo que mais tem entendimento disso e bem posicionado, eu atendo esse público precisa disso, você faz essa leitura. Essa parada é engraçada, né? Assim, eu acho muito legal, dentro do conceito do CrossFit, dentro do conceito de treinamento de equipes, a gente normalmente cria padrões de treinamento e eles vão funcionar dentro daquele contexto e faz total sentido, né? Em momento nenhum eu quero criticar esse tipo de análise, mas eu sou meio neurótico, assim, quando eu pego estudos que têm a análise individual de cada sujeito e fico olhando o que aconteceu com cada um, né? Então você pega estudos, por exemplo, com volume de treino e aí, pra gente olhar isso de uma maneira integral, essa não tem jeito, é a melhor forma, uma perna treina de um jeito, a outra treina de outro. E você pega que tem alguns sujeitos com um volume bem mais alto, tiveram um desempenho melhor, melhoraram mais a sua massa magra e sujeitos com um volume bem menor, né, a perna que treinou com um volume menor, tiveram um maior de desenvolvimento. Então, cara, eu tenho essa preocupação muito grande com o N1, né, com um sujeito que está na minha frente, o que eu posso fazer para esse cara que está na minha frente. Então, a prática baseada em evidência é totalmente baseada em um sujeito específico, aquela pessoa, porque a gente tem aqui mulheres que vão poder fazer de um jeito, que vão poder fazer de outro, que vão querer assim, que vão querer assado. Tem outras, dou aula, sei lá, vamos lá, Débora Silva, Flávia Alessandra e Juliana Paz, né, dou aula para elas três. As três querem a mesma coisa, O objetivo delas é estar magra, tá com a barriga seca, tá com a bunda dura, é isso. Todas as mulheres querem isso, mas são três mulheres que já têm isso e querem se manter assim. O treino delas é completamente diferente. Embora o objetivo seja igual, as necessidades delas são completamente diferentes. Uma delas tem uma dorzinha no pescoço, a outra delas tem uma dorzinha na coluna, uma delas tem uma disfunçãozinha no glúteo que a gente precisa olhar, uma delas tem uma mobilidade muito ruim, a outra, e assim por diante. Então elas têm necessidades completamente distintas. E o terceiro tópico que eu levo em consideração são as preferências. Então uma delas, se eu fizer um treino de força tradicional, normal, tipo, vamos lá, tal, tabular, blá blá blá, tudo bonitinho, lindo, ela não volta no próximo dia, não vai voltar. Então o treino dela tem que ser muito mais dinâmico. Tem outros que preferem esse treino mais assim, cara, quer ver a carga subindo, quanto eu peguei na semana passada, quanto eu tô pegando essa semana, se tiver tudo tabulado, então é lindo. E a outra é o meio termo, né? Um pouquinho lá, um pouquinho aqui e tal, gosto das duas coisas e assim por diante. Então eu quando penso num programa de treinamento, né, olhando para um N1, para um sujeito, é óbvio que o que vai nortear o meu trabalho é a ciência, mas o que eu levo em consideração mesmo são objetivos, necessidades e preferências. Para cada uma dessas pessoas, o que é diferente dentro de um contexto de uma aula, o que é diferente dentro de um contexto de outra coisa, mas mais uma vez, o meu posicionamento eu dou aula de forma individual, eu dou personal, embora eu treine CrossFit, eu não dou aula de CrossFit, provavelmente eu não saberia fazer isso bem, provavelmente eu não seria bom nisso, com as experiências que eu tenho hoje, né, a não ser que eu tivesse muita prática. Faria bem. Mas a questão é essa, assim, tipo assim... Porque não tem, cara, no final das contas não tem muito mistério, é bom senso e boa vontade de adaptar. Então, se você está programado um back squat no dia e a pessoa tem
algum problema, um torque maior na coluna, que você quer inclinar ela menos, você faz um front squat, não adiantou, você vai fazer goblet, não deu, você vai com unilateral, mas mantendo o padrão de agachar, dominância de joelho. Então, acabou. E para isso, e como isso, você vai fazer em todos os movimentos, que no final das contas você vai trabalhar os padrões que você precisar trabalhar e você adaptou. É isso que dá trabalho realmente numa aula coletiva, quando aparece muita gente com muita necessidade especial, fica muito difícil. Quando você tem um ou outro, ok, mas se é muita gente, acaba ficando uma coisa individual e aí você tem um pouco mais de dificuldade. Mas também não é tanta gente assim que precisa de adaptação, não, Rafa. Eu só dei um exemplo, só que não é meu posicionamento para minha prática. Eu nem tenho essa experiência toda. Mas é porque eu vejo assim, não dá para você chegar pro cara e largar e falar, faz, e o cara tem que achar a solução dele para o que está doendo e o coach não fez. Esse é o papel do coach. O mínimo é falar assim, cara, não faz, nem que ele não faça nada, mas o mínimo que você tem que fazer é não deixar o cara fazer algo que ele tá falando para você que tá incomodando. Ah, mas não, você sempre tem como adaptar. Na pior das hipóteses, você até troca o padrão, mas você consegue fazer alguma coisa com a pessoa para ela estar treinando. E é assim que eu acabo conduzindo lá na Mox. Então a gente sempre tem um pessoal que vai estar fazendo algo que é completamente diferente. Tento o máximo possível manter as estruturas da programação, em termos de padrões que eu estou treinando, mas às vezes nem isso dá. Às vezes a pessoa está com alguma questão mais séria e depois da pandemia isso aumentou, generalizado, não especificamente na coluna, mas especialmente o pessoal que teve coronavírus já, eu tenho visto muita gente, não é científico e tal, não tem nada de ciência nisso, mas a experiência prática que eu tenho visto com os alunos é as pessoas têm queixas neuromusculares que surgiram do nada que elas não tinham antes. Então isso realmente está acontecendo. Ou que existiam e estavam fracas e agora se acentuaram. Potencializaram. Isso eu tenho visto sim, e aí a gente está obviamente fazendo ajuste. Intensidade nem estou ajustando não, cara. No iníciozinho, quando voltou, eu segurei um tempão. Segurar aqui, segurar ali, mas tem uma hora que você não consegue segurar mais, né? Até porque a galera quer, né? Você vê quem estava treinando em casa, estava treinando sem sobrecarga, então o cara volta, ele quer ter o peso de novo, eu entendo. Aqui foi assim também, segurou durante um tempo, mas depois foi. Não, e o cara que estava em casa, pelo menos nossos estudantes comandavam com o pessoal, olha, você não consegue fazer força, você faz o quê? Metabólico. Então, cara, os odds eram tudo 20, 25, 30 minutos, metabólico a beça. E aí volta pro boxe, o cara tem um odds mais curto, até porque não dá tempo. Você vai trabalhar as outras coisas e tal. Então, nesse ódio mais curto, tem que botar mais pressão, senão você não vai ter efeito nenhum, né? Então, o mundo cross é um negócio à parte, né? A gente acaba caindo sempre no cross, claro. Eu tô com esse problema com as... É porque talvez seus convidados tenham alguma relação com isso, eu pratico muito, aí a gente acaba levando mas pra isso. Acaba levando, cara, impressionante. Toda vez que eu tô no meio, eu falo, falando de cross de novo. É gostoso também, né? E o cross tem uma questão que é... Lembra que eu falei que era viciante? Olha aí, ó. O cross tem uma questão, é que ele pega um pouquinho de todas. Então, quando você está falando dessa atividade, na verdade você não está falando única e exclusivamente dela, né? Você está falando de tudo aquilo que alimenta e que dá base para ela, né? Como no caso é a força, que é o que a gente está falando aqui especialmente. Tem alguma coisa muito atípica que você faz aqui de força, sei lá, alguma coisa bem diferente? Cara, não, assim, né, tem algumas características que a gente foi aprendendo com o tempo, né, mais uma vez, porque a gente lida com esse mesmo grupo de pessoas, mulheres, normalmente de meia idade, né, já tiveram filho e tal, que tem como objetivo uma questão estética. A gente foi, pelo fato de serem mulheres e tal, né, o fato de ser mulher tem algumas questões, mas algumas coisas que a gente foi percebendo, né, que pra gente faz muito sentido é que quando você vai olhar estudos, por exemplo, de treinamento de força, existe a ideia de que é necessário dar em torno de 2 minutos de descanso entre as séries. E aqui a gente faz zero. Nosso contexto de treinamento são normalmente duplinhas, de membro superior e membro inferior, com um descanso muito pequeno entre elas, e as mulheres rendem muito bem fazendo isso e se torna um treino bem mais dinâmico. Então a gente tem a questão motivacional em alta, porque não é para pouco, e eu consigo trabalhar muito mais coisas, ou seja, em cada treino eu acabo conseguindo fazer um volume maior porque eu, entre aspas, perco menos tempo descansado. Pareando o exercício. E aí você poderia pensar, pô, Rafa, mas isso não faz com que elas percam desempenho?
mais ou menos. Por quê? Pelo fato de serem mulheres, elas precisam de menor tempo de descanso. E aí, isso aí não sou eu que estou dizendo, estudo de 2012, né, mostrando exatamente isso, com 1 minuto de intervalo. Homens que começaram com 10 RM, fazendo 10 repetições, dando 1 minuto de intervalo, o homem fez 10, 7, 4. Mulher fez tipo 10, 9 e 8, alguma coisa assim, ou seja, com 1 minuto de descanso. Então, existem algumas questões, né, a mulher tem bem menos fadigabilidade, existem vários estudos que mostram isso, então a gente foi levando o nosso treinamento para algo que conseguisse de alguma maneira ser dinâmico, porque o perfil delas não é ser atletas, e que a gente conseguisse fazer o máximo de coisa dentro de um treino, né? Tivesse a parte de força, tivesse uma parte de condicionamento e ao mesmo tempo não perdesse a variável de que eu quero que elas ganhem cada vez mais força, né? Eu quero que elas fiquem mais fortes de alguma maneira. Até no high load tu faz um pareado ou não? Eu quando faço high load, se eu for parear, eu vou parear com core, vou parear com alguma coisinha mais light. Não, depende. Porra, excelente questionamento, depende. Porque, por exemplo, vamos considerar um aluno que acabou de entrar aqui no estúdio. Por mais que eu diga que é um high load, não é um high load. Perfeito. Não é um high load. Então, para esse cara, não existe high load. Sim, existe, cara, a gente vai dar uma ênfase nesse exercício aqui em força, mas... no movimento. Agora, para uma mulher que já está aqui há mais tempo e ela realmente está pegando peso high para ela, aí sim, aí eu faço sozinho. Porque o objetivo é esse. Eu sou muito assim também. Eu vou pareando meus alunos particulares, aí não é nosso, meus alunos particulares, eu vou pareando. Aí o exercício principal da sessão que eu quero trabalhar, eventualmente é um agachamento, eventualmente é um supino, ele vai ser feito de forma isolada e aí depois eu volto a parear. Porque senão até você não consegue render o treino. Né? Eu penso nos meus treinos de força, às vezes, quando eu vou fazer força sozinho, só força, são 3 exercícios, cara. 4 no máximo e olha lá. Cara, não dá, mas tudo bem, tu treina todo dia, ok, beleza. O aluno, na maioria das vezes, não é assim. Então, se tu usar essa estratégia, que eu acho extremamente inteligente, que se tu não usar essa estratégia, tu vai acabar ou tendo que usar um intervalo muito curtinho, que ok usar um intervalo muito curtinho, só que para tolerar um exercício em alta intensidade, com um intervalo curtinho por muito tempo, é duro. Cara, no começo de carreira de personal, que eu botei aluno passando mal, sabe aquela quedazinha de pressão e tal, direto, porque era intervalo curto, queria botar intervalo curto para os estudos, intervalo curto, cara, daqui a pouco tu olha e fala, o cara tá meio grog ali, não consegue, não tolera. No laboratório lá da minha filha, a gente fez um estudo uma vez, o Paulo Sérgio, o nosso orientador lá, eu acho que era o estudo da Marta, ou da Cláudia Meirelles, uma das duas. E eles queriam fazer uma comparação do gasto calórico entre um protocolo com 1 minuto de intervalo, indo a 10 RM, e um protocolo com 3 minutos de intervalo. E o protocolo com 1 minuto de intervalo, ninguém conseguiu completar. Ninguém conseguiu completar em RM. O cara passava mal no meio. Essa é a realidade. No meio não aguenta, não dá para completar. Para fazer real, né? Porque, pelo menos o que a gente tem aqui de prática, eu falo sempre isso, cara. Isso não é real. Esses 10 RM que essa pessoa está fazendo não é real. Agora, quer ver outra coisa também que tem muito a ver com a minha prática aqui? Até quero que você me confirme, vai ser legal ouvir ou não isso de você. Cara, eu tenho algumas mulheres aqui que 10 repetições, beleza, para agachamento. Sei lá, 95 libras, né? Que os nossos pesos são em libras. 10 repetições, 95 libras. Pá, aí eu vou e boto 100 libras. Não sai uma, tem medo. Não vai. Só se eu enganar. Aí eu engano, né? Que eu sou desses. Não, tem o mesmo peso da semana passada, tá igualzinho. Hoje eu quero só 8. Aí flui, mas não sei se tu tem essa percepção também. Isso é algo que a gente tem que lidar aqui com muita frequência também. O medo, né? Medo de aumentar a sobrecarga. Eu sou, especialmente por foco na força, eu sou muito favorável a fazer pouca repetição. 3 a 5. Só que você ajustar a carga para 3 a 5, especialmente para a mulher, aí a percepção é mais difícil. Por quê? Porque a carga que ela bota para fazer 3 a 5, se tu mandar ela fazer 8, ela faz as 8. Talvez faça então, até mais. Melhor fazer 8. É isso. Eu ia chamar lá exatamente isso. Que então bom que você já adiantou. Fazer 8. E homem não, homem a gente consegue chegar um pouquinho melhor. Então, assim, poderíamos até falar assim, pô, será que isso pode eventualmente justificar um pouco mais de repetição eventualmente para a mulher? Praticamente sim, porque a repetição de reserva dela vai ficar mais próximo ali com cargas que são menores. Né? Pedro, olha só, teoria e prática, beleza? Na minha prática eu já vejo isso, ó, que mulher tende a render um pouco mais com mais repetição
mas eu administro isso, né? Não faço só mais repetição. Sim. Mas recentemente, 2 estudos, um deles mostrando que mulheres sempre estão aquém daquilo que podem fazer. Quando você pede pra ela, cara, bota o peso pra fazer 10 repetições aqui, beleza? A mulher faz 18, 20, o homem faz 8, 9, 10, o homem faz menos. Esse é um estudo que eu adoro, assim, ele avaliou supino, leg press e bíceps, se eu não me engano. Então, o primeiro ponto é esse, né? A mulher normalmente está com uma carga subestimada. Quando você estimula ela a ir até o limite, ela vai mais do que aquilo que você espera. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem um estudo de 2020 mostrando que se você for comparar high load com low load, o percentual de ganho da mulher foi maior com low load e mais repetição, as duas indo supostamente até a falha. Então eu vejo isso na minha prática, esses estudos recentes que têm mostrado a diferença entre homens e mulheres, têm mostrado cada vez mais isso. Então nos meus treinos eu administro um pouco. É difícil você ver eu colocar uma mulher aqui para fazer 3 repetições, mas não é difícil eu colocar um homem. Não, lá acaba que eu acabo colocando todo mundo, só que dentro daquele bolo eu sempre vou em cada um, vejo como é que a pessoa tá e falo, ó, você não faz esse treino hoje não, faz assim. E aí eu costumo sempre botar as mulheres para fazer um pouco mais de repetição, porque eu sei que a carga não vai chegar na carga que eu quero. Próxima vez que eu fizer lá, eu faço a cada 3 meses, eu tenho um bloco que eu boto percentual para o máximo de repetições. E aí normalmente eu começo com 65% para 70%, que em teoria seria uma carga para entre 10 a 20 repetições. Eu vou anotar isso, aí eu faço uma publicação no Instagram e te marco. Pode me marcar. Vou controlar lá, falo, fizemos aqui os squat. Mas coloca homens e mulheres. Sim, você vai ver que os homens vão ficar com separar. repetição muito menor. Não, é fato, isso é certo. E aí a gente pode discutir, será que é porque a mulher está com peso sempre subestimado ou será que é porque o nível de fadigabilidade dela é menor? Eu acho que as duas coisas. Isso que eu ia falar. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que bate os dois aí. Acho que as duas coisas. Mulheres têm essas características. Bom, pessoal. Se deixar, a gente não para de falar. Olha ali. 52 minutos. 52 minutos. E ó. No piscar de olhos. O Rafa, obrigadaço, cara. Tamo junto, Pedro. Prazer sempre. Obrigadaço mesmo por ter participado. Pessoal, espero que todos tenham curtido aí nosso bate-papo. Manda para um amigo, curte aí o vídeo, compartilha e se inscreve lá no canal se você não tiver inscrito ainda e ativa as notificações para você receber, que a gente está colocando conteúdo quase que diariamente, né? Hoje a gente está com a resenha Movement no ar e está com 55 rodando direto, então fica atento aí que está sempre tentando coisa boa, como foi esse papo hoje aqui com o Rafa. Valeu? Obrigado, Rafa. Valeu, tamo junto. Valeu, galera.